Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la maestra Patricia. ¿Están bien? Yo espero que sí. Cariños, yo estoy aquí para explicar un poquito más sobre los contenidos de los tópicos gramaticales de español, juntamente com a maestra Vanessa Amaro. Estaremos explicando um pouquinho para vocês sobre alguns tópicos importantes e preparatório para Enem. Olá, turmas, boa tarde. Meu nome é Patrícia, espero que vocês estejam bem. Iremos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, juntamente com a professora Vanessa. Turmas, esse conteúdo que eu irei explicar aqui para vocês, na verdade, a gente vai dar continuidade. Nós estamos aqui no ponto tópicos gramaticais de espanhol. E aqui nós iremos continuar aprendendo esses tópicos que são super importantes no Enem. Muitos alunos optam pela língua estrangeira espanhol, justamente pelo simples fato de ser bem mais acessível o entendimento. E aqui nós iremos fazer esse acompanhamento juntinhos, tá bom? Eu não sei se vocês se recordam que na aula anterior nós aprendemos aqui os heterotônicos. Nos tópicos gramaticais nós aprendemos aqui o substantivo, não é isso? Também os heterogenéricos, aprendemos isso aqui, ó. Tem até a videoaula também gravada no nosso canal, né? E os heterogenéricos e o heterossemântico, tá bom? Que são os falsos amigos. Antes da gente ir para o artigo, que é o que eu vou iniciar hoje aqui com vocês, que é o artigo, né? Eu quero falar mais um pouquinho sobre os heterossemânticos, que são os falsos amigos, e os heterogenéricos. Gente, o heterogenérico, como eu expliquei para vocês na aula anterior, são palavras em português que está no gênero feminino e no espanhol que ela está no gênero masculino, tá bom? Um exemplo aqui para vocês. No espanhol, quando a gente quer dizer sal, usando um artigo, a gente diz la sal. Lá em espanhol significa a, tá certo? Só que no português é o sal. Então é por isso que são conhecidos como heterogenéricos, porque no português ele está no gênero e no espanhol ele está em um gênero, tá bom? Outro exemplo aqui para vocês. Fora la sal, que é o sal, perdão, a gente pode pensar aqui em outro heterogenérico, né? Que é, por exemplo, vamos voltar aqui só para vocês fixar melhor, tá bom? Um exemplo aqui, ó. La nariz es fea. La nariz es feo, né? O nariz, né? La nariz é feia. A nariz é feia, né? No espanhol a gente diz dessa forma. No português a gente diz o nariz é feio. Gente, quando a gente diz la nariz, tá no feminino. No português, o nariz masculino, tá certo? Só que para me dizer que um nariz é feio, eu vou dizer la nariz es feia. Por que o adjetivo teve que ficar no masculino? Justamente para não perder o contexto, certo? Se eu iniciei a minha oração no feminino, automaticamente tem que continuar no feminino, tá bom? Aí vocês estão vendo aí os principais: la sal, la nariz, em árbol, em análises, em colo, em dolor, em miel, la piel, em origem, la crema, em hambre, em estante, la leche, la sorrisa e etc. Tá? E os heterossemânticos, gente, são aquelas palavrinhas que a gente pensa que é igual ao português e não é, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para você. Borracha.
Borracha, a gente pensa que é borracha de apagar as coisas que a gente erra em uma atividade, em uma avaliação, enfim. Só que em espanhol, borracha é bêbada, tá? Então é por isso que são conhecidas como heterossemânticos, que são os falsos amigos, porque parece, mas não são, tá? Coelho, pescoço, copa, taça. Aí tem embaraçada, que a gente pensa que é uma pessoa que está com pepino, com problema, mas é gravidez. E assim por diante. Pelo, a gente pensa que é pelo de vassoura, pelo de cachorro, mas é cabelo, tá? E aqui eu coloquei alguns para vocês terem uma noção, tá bom? Vamos falar um pouco hoje na nossa aula de artigos, tá? Os artigos em espanhol seriam os amigos, né? Dos substantivos, porque sempre são acompanhados com o objetivo de construir uma ideia, uma frase junto com ele, né? Eles podem ser artigos definidos, ou seja, junto com o substantivo, indicam um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar, ou a ideia de sentimento específico, no contexto onde a frase está sendo inserida, tá bom? Vamos aqui para esse quadrinho dos artigos. Tem aqui o gênero, que é feminino e masculino. Lá, que significa a. Em, que significa o. Número, singular e plural. No singular, lá, a, em, o, plural. Las, as, los, os. Ok? Esse lo aqui, gente, ele sem o S, ele é neutro, tá? Eles são utilizados em palavras que não é substantivo, tá? E que passa a ser. Ou seja, o lo a gente usa ele em verbos, tá? Em adjetivos, tá? Então, a gente nunca usa ele diretamente num substantivo, tá? E o no, ele é um artículo masculino, tá? Esse quadrinho aqui é super importante para vocês, tá? Lembra desse símbolozinho aqui? Quando vem ele é porque algo é importante, tá bom? O lo como artigo neutro, tá? O primeiro cuidado é não confundir ele com o artigo masculino, em, tá? Então, não é lo, conte, e sim em conte. Tá? Essa confusão às vezes acontece bastante porque o plural de em é los. Aí o pessoal pode querer confundir, tá certo? Então, esse artigo serve para quando temos uma palavra que não é um substantivo nessa função. Foi o que eu falei anteriormente, lembra? Por exemplo, lo bueno de estudar es hacerse más inteligente e culto. Veja bem, lo bueno, lembra que eu disse a vocês que a gente usa o lo antes do verbo, os adjetivos? Bueno é um adjetivo, tá certo? O bom de estudar é que faz a gente mais inteligente e culto, diz a frase, tá bom? Ou seja, bueno é um adjetivo, mas no caso acima está fazendo um papel de substantivo. Se substituirmos por um substantivo, fica mais claro. Em benefício de estudar, es hacer-se mais inteligente e culto. É para vocês entenderem, esse artigo neutro ele não vem diretamente em um substantivo. Ele vem em um verbo, em um adjetivo, que transforma ele automaticamente em um substantivo, tá certo? Outro exemplo do uso do artigo neutro lo é para substantivar um adjetivo. Muito bem, chegamos num ponto importante. Ele, de certa forma, ele transforma o adjetivo em um substantivo, tá bom, turmas? Olha só essa imagem aqui, que é a Mafalda, né? Lo importante é ser uno mismo. O importante é ser você mesmo, tá? Então, aqui você viu que eu peguei um adjetivo importante, coloquei o substantivo neutro antes dele e automaticamente eu deixei ele transformado em um substantivo, ok?
Isso aqui que eu acabei de explicar para vocês são substantivos, são artigos definidos. A próxima etapa agora, turma, nós vamos falar dos artigos indefinidos, tá? Já os indefinidos ajudarão a dar uma ideia de dúvida com relação a um objeto, pessoa, animal, ideia ou sentimento. Também tem um lugar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos, tá? Unos niños tocaram em timbre e salieron correndo. Beatriz lhe contou a sua mamã que se hizo amiga de unas chicas. Ficou difícil de entender? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse esquema desse quadrinho, tá? Unos, masculino, singular e plural. Então, singular, unos, plural, gênero masculino. Feminino, una, unas, singular, una e unas, plural, ok? Então, o que eu disse nessa primeira frase aqui? Uns meninos tocaram a campainha e saíram correndo. Beatriz contou à sua mãe que tinha uma amiga que era amiga de umas meninas, ok? Vamos falar aqui de umas cacofonia. Mas antes de ir para isso aqui, eu quero explicar aqui um pouco a diferença de artigos definidos e artigos indefinidos. Gente, quando a gente fala de artigo definido, automaticamente a gente já consegue entender que algo está definido, tá? Quando eu digo assim, o leite, a maçã verde, a maçã do amor, ok? O livro de português é algo que eu defini. Os artigos indefinidos é algo que eu não defini por completo algo. Por exemplo, uns meninos tocaram a campainha e saíram correndo. Eu não citei que meninos foram malenos de tocar a campainha e sair correndo. Não foi citado o nome de nenhum menino, tá bom? A Beatriz contou à sua mãe que que era amiga de umas chicas. Chicas são meninas, mas também a Beatriz não especificou que amigas eram essas, que chicas eram essas, tá bom? Aí vamos falar aqui um pouquinho da cacofonia e o uso dos artigos quando substitui lá por em. Dá uma olhada aqui nessa frase, vamos dar uma olhadinha, né? Bueno, ¿y cómo hace uno para pagarse esto en agua? Observa aqui a primeira frase, né? A Mafalda que vira a esquina. Segunda que ela está fazendo outra coisa, né? Em seguida aqui outra coisa. E aí ela diz, bueno, ¿y cómo hace uno para pagarse esto a alma? Você sabe por que está escrito em alma e não a alma? Bom, vamos voltar aqui, tá certo? É porque em espanhol, antes de substantivos femininos que comecem com a letrinha A, tá? A tônica usa-se o artigo masculino em. Como disse antes, a gramática do espanhol baseia-se para estabelecer, tá? Estabelecer suas regras. No caso da regra da cacofonia, o objetivo é evitar que dois sons iguais fiquem próximos. Por exemplo, la água, jamais vocês vão conseguir ver, tá certo? Isso porque vocês estão vendo dois A juntinhos, tá? Isso causa uma cacofonia muito grande, com o artigo e o som das palavras que vem em seguida. Se caso isso acontecer, você deve substituir o artigo lá pelo masculino em. Exemplo, não é lágua, é em água, tá bom? Automaticamente você pode fazer essa substituição, tá bom? Mais um quadrinho aqui, ó, de cacofonia e artigo. Lágua. Então, vocês viram aqui A mais A igual a sons iguais. Não é legal, por isso que tem esse X, tá? O que é legal?
Em água, que é o L mais o A, sons diferentes. Tá bom, meus amores? Toda vida que o substantivo iniciar com a letrinha A, automaticamente você vai ter que trocar o artigo. Você não vai poder colocar lá água, não. Tem que trocar para não dar os sons iguais, tá bom? Mas também você precisa ter um cuidado com isso, tá? Atenção aqui. Isso não significa que a palavra se torne uma palavra masculina e no plural usando o artigo feminino, só com o S, tá? Deixa eu explicar o que isso aqui quer dizer. É porque eu coloquei em água, que a palavra ela automaticamente se tornou masculina, tá certo? O que mudou aí foi o artigo, tá bom? Aí vocês podem colocar aqui já para evitar a cacofonia, quando a gente passa para o plural, fica las águas. Então, não precisa botar los águas. Pode deixar las águas por causa do S. Não ficou igual o som, tá bom? Ficou SA, como está em destaque aí, tá bom? Outro cuidado é não cair na armadilha de palavras que já são e estão masculinas, que comecem com A. Por exemplo, em árvore, em amor, em angel, tá? E assim por diante, ok? Turma, a nossa aula hoje foi voltada somente para os artigos, tá? Nós falamos aqui sobre os artigos definidos, tá? As suas regras, como também o artigo definido gênero masculino e feminino, o número singular e plural. Falamos sobre o artigo neutro, qual é a sua função, né? Em seguida, viemos para os artigos indefinidos, né? Masculino e feminino singular e plural, que também tem um gênero e um número. Falei para vocês da diferença de artigos definidos e indefinidos, né? E falamos sobre a cacofonia e o uso dos artigos, quando a gente vai precisar substituir o lá por em, ok? E tá aqui mais um quadrinho explicando aí o porquê que não é interessante ficar o mesmo som, né? O A com A, lá água, por exemplo, e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido, turmas. Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula de hoje, ela será apenas, turma, para a gente falar sobre o conteúdo, não terá atividade. Na semana que eu passar a videoaula explicando o conteúdo, é para vocês estudarem o conteúdo que foi explicado, tá bom? Esse conteúdo aqui, turma, ele está na página, deixa eu só contar aqui para vocês, tá? A gente começa contando as páginas da página principal, que é essa aqui, ó, tá? Ó, espanhol, ó, vem pra cá, ó, aí vem 2, 3, tá? 4, 5, aí 6, 7, 8, 9, começa da 9, tá? O conteúdo de hoje que é artigo, aí 10, 11 e 12. Nós finalizamos aqui na 12, tá bom? Porque a acentuação já é outro ponto que eu irei explicar para vocês na próxima aula, combinado? Então, por hoje é só, turmas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste mais uma vez a aula para entender melhor. Hasta luego, hasta pronto. Até a próxima aula, se Deus quiser.